Boa tarde, pessoal. Aumentei aqui o volume, todos estão ouvindo. Hoje, o tema da nossa aula, então, vai ser morfologia, continuando o estudo da morfologia. E eu vou falar um pouco da estrutura das palavras. E, se der tempo, eu falo também um pouco sobre a formação das palavras em língua portuguesa, ok? Eu vi que a professora Jaqueline, ela falou um pouco sobre a questão da formação das palavras, eu acho que para a turma da manhã. Oi, Tá baixo, né? abaixo? Sim. Melhorou? Eu aumentei no máximo aqui o meu. Eu acho que é no nosso. Vou ver aqui. Tá. Eu aumentei no 100 aqui. Acho que agora. Pronto? Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, então. Vou continuar falando da parte de morfologia. Comecei na semana passada falando, contextualizando, né, um pouco a questão da linguística, das áreas da linguística, né, que são estudadas na nossa língua, na língua portuguesa. E comecei a falar da morfologia. Disse que a morfologia se divide em três partes, ela tem três vieses ou três caminhos que ela percorre. Então, dentro da morfologia eu estudo a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Semana passada eu comecei falando sobre a classificação das palavras. Eu tenho certinho de falar, inclusive eu enviei um material, tudo que foi falado em sala de aula, os exemplos dados, tudo, eu compilei em 2 páginas e enviei para vocês na semana passada lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, quem não estava aí semana passada, olhem depois do grupo, eu deixei esse material referente à aula passada lá. E continuando ainda sobre morfologia, hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão da estrutura. Então, uma palavra por si só, ela tem vários elementos que formam essa palavra. Quando a gente olha uma palavra, a gente não imagina em que ela tem partes menores, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa iluminação, porque tá... Ah, já sei. Ah, agora sim, tava tudo escuro aqui em casa, por isso que tava estranho. Esqueci de ligar a luz. Agora sim. Só um pouquinho, só uma luz. Melhorar um pouco com ela. Essa mesmo. Pronto. Acho que assim tá bom, dá para todos me enxergarem, né? Só um pouquinho. Pronto, agora sim. Estava numa caverna, gente, tudo escuro, esqueci de ligar a luz. Esqueci de abrir a janela, agora voltou tudo ao normal. Bom, continuando então. Quando a gente olha uma palavra, a gente não imagina, eu acho que assim, no primeiro momento, pelo menos, quando você nunca ouviu falar de morfologia, né? Não estudou, não estudou a estrutura das palavras, então você não imagina que uma palavra é formada por várias partes. Então, são vários elementos que se juntam e formam uma palavra. Então, a palavra não é algo simples. E esses elementos que a gente vai estudar
e verificar, ver quais são as funções desses elementos na formação das palavras, certo? Então, essas unidades ou esses elementos que formam uma palavra, a gente chama de morfema. Então, dentro da morfologia, essas unidades mínimas ou essas partes, esses elementos que formam uma palavra, são chamados de morfemas ou elementos mórficos, ok? E juntando todos eles, nós estruturamos uma palavra. Então, esses morfemas ou esses elementos mórficos são responsáveis por estruturarem uma palavra, ok? E a partir desses morfemas, nós também formamos outras palavras. Então, o morfema é uma parte assim que carrega uma responsabilidade e um significado muito grande, né? Porque a partir dele a gente pode formar várias palavras em língua portuguesa. E a gente sabe que as palavras são o que dão sentido à nossa língua, são o que a gente utiliza para nos expressar, expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Se não houver palavra, então não tem como a língua girar, a língua se desenvolver e a gente se comunicar sem a palavra, ok? Ficou alguma dúvida aqui? Bom, então vamos à estrutura das palavras. Aqui tem uma parte, tá? Na hora de eu salvar, acabou ficando com problema. E essa parte verde aqui não salvou, mas depois eu vou apresentar outro material para vocês. Bom, sobre a estrutura das palavras. Como eu disse, cada palavra é formada por uma partícula, por um elemento, enfim, que carrega um sentido ou um significado. E cada parte da estrutura, vocês vão ver, cada morfema ou cada elemento que constitui uma palavra, que forma uma palavra, é indivisível. Então, uma vogal de ligação, por exemplo, não tem como eu separar ela, desvencilhar ela, eu classificar ela de uma outra forma. Ela é uma vogal de ligação e ponto final. Entendeu? Não tem como eu alterar isso nesse sentido. E esses elementos se juntam para compor uma palavra. Então, nós temos o elemento mínimo, ali, um morfema mínimo, que é uma letrinha, que carrega um significado, um sentido, um significado muito grande. Vocês vão ver aqui quando eu explicar um pouco sobre esses elementos que estruturam as palavras. Então, as palavras, elas podem apresentar em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Quais são os principais elementos mórficos que estruturam determinada palavra? Radical, afixo, que aí tem uma subclassificação para afixo, que eu vou falar para vocês. Desinência, também tem uma subclassificação para desinência. Vogal temática, vogal e consoante de ligação. Então, aqui eu estou falando dos principais, porque nós temos o tema também, que é a junção do radical e do afixo. E chama de tema. É uma palavra completa, por assim dizer. Ok? Bom, vamos a cada elemento, então, dessa estrutura. O primeiro, principal. Então, toda palavra ela começa ali pelo radical. Alguém sabe falar para mim o que seria o radical da palavra? Ou quem já estudou na escola, ou aqui no cursinho mesmo, ou quem já participou de alguma aula no passado que foi falado sobre esse tema. Não lembro? Ó, vamos ao radical, então. Vou falar o radical. É a parte principal da palavra. Porque
é o significado básico da palavra. Então, uma palavra, para a gente começar a estruturar uma palavra, sempre a gente começa pelo radical. E é importante a gente saber o que significa esse conceito de radical. Por quê? Porque quando eu estudar mais à frente a questão da formação das palavras, eu vou falar se aquela palavra ela deriva de um radical ou se ela é formada a partir de dois ou mais radicais. Então, se eu não souber o conceito de radical, que é o conceito básico, quando eu chegar lá na formação das palavras, eu vou me perder um pouco, não vou entender muito bem o que significa isso. Mas acredito que vocês saibam, né? Porque radical é um dos primeiros assuntos que se estuda assim, em língua portuguesa, no ensino regular também, não só aqui no cursinho. Bom, então vamos lá. Radical é a parte da palavra que carrega o significado básico dela, ok? Então, é pelo radical que a gente começa a formar uma palavra. Exemplo, ó, filho, filho, esse F-I-L-H, filho, sem o O no final, sem o filho, né? Só esse filho com LH, terminando no LH. Esse é o radical da palavra filho, ou da palavra, no caso aqui, filhinho. Esse é o radical. É a parte da palavra que carrega o significado dela. Um outro exemplo, mundo. Mund seria essa parte, tá? Sem o O ali. A partir de um radical, podemos formar várias palavras. Filho, filhinho, filhote, filial. Então, viram aqui, ó, que a partir desse radical filho, a gente consegue formar várias palavras. E a gente chama até essas palavras de palavras derivadas ou cognatas, porque pertencem à mesma família, tá? Então, por isso que existe o radical, que é justamente para a gente ter essa amplitude, esse leque, né, de palavras, de possibilidade de formação de palavras, inúmeras palavras na nossa língua. Então, por isso acaba não sendo assim tão difícil estudar a língua portuguesa, por conta de um radical formar várias palavras ao mesmo tempo. O outro exemplo é do mundo, mundi, né? Até o D mudo ali, que é o radical. Então, a partir desse radical, eu formo também várias palavras da mesma família. Mundo, mundial, mundano, mundaréu. São alguns exemplos de palavras que têm a mesma base significativa, né? O mesmo radical, o mesmo significado, mas ali quando a gente vai analisar, elas têm um significado bem semelhante, que vem, tudo se baseia ali do mundo, tudo é relacionado a mundo. Bom, o conjunto de palavras formadas a partir do mesmo radical denomina-se palavras cognatas, foi o que eu falei anteriormente. Então, essa família, filho, filhinho, filhote, filial, são palavras cognatas. Mundo, mundano, mundaréu, mundial, palavras cognatas. Ok? Então, essa é o primeiro conceito que a gente estuda em estrutura das palavras, é o radical. Ok? Alguma dúvida até aqui? A segunda parte, não menos importante, é o afixo. Alguém sabe o que seria o afixo? Não lembro? Felipe, Pedro, Júlia, pessoal aí de Jardim das Oliveiras. O que seria o afixo? Hoje vocês estão tão quietinhos, gente. Estão com soninho ainda? Ó, vamos lá. Afixo. O afixo, o que é? É o morfema que se agrega, se junta ao radical, modificando o sentido básico desse radical.
Então, nós temos ali o radical, que é aquela palavra, aquela parte mínima, aquele morfema, que carrega o significado básico da palavra. Ok, ótimo. E esses afixos, que podem ser dois, prefixo ou sufixo, eles mudam o sentido daquela palavra, porque eles também carregam o significado. Tanto o prefixo, que são os afixos colocados antes, eles aparecem antes do radical, ou o sufixo, que são os afixos inseridos, ou quando que juntam ao radical, mas eles ficam depois do radical. Ambos Ô, professor, eu acho que você se mutou. Oi, oi. Tá me ouvindo? Estão me vendo bem, ouvindo? Agora? Eu apertei aqui sem querer. Eu fui fechar o vídeo e fechei tudo. Bom, continuando. Os afixos, então, são pequenas partes, assim, pequenos elementos mórficos que se juntam ao radical para modificar o sentido desse radical. Quando esses afixos são colocados antes, nós temos aqui o radical. Quando ele é colocado antes do radical, eu chamo ele de prefixo. Quando ele é colocado depois do radical, eu chamo ele de sufixo. Ok? Importante saber isso também, porque quando eu falar lá na frente de formação das palavras, eu vou falar de dois processos que baseiam aqui na inserção de prefixos, que é a prefixação, e na inserção de sufixos, que é a sufixação, que são processos de formação de novas palavras, ok? Então, tudo aqui está ligado. A gente estuda primeiro a estrutura das palavras, porque o próximo conteúdo vai pedir esse conhecimento de vocês. Depois nós temos a desinência, também muito importante na estrutura das palavras, tá, gente? Aqui que não está aparecendo. Ai, meu Deus. Apertei uma coisa aqui. Tá, eu vou explicar de forma geral aqui a questão da desinência. Depois eu vou montar aqui uma apostilinha para vocês com todos esses conceitos que eu estou falando e vou enviar lá no grupo, tá bom? No passado eu enviei, acho que eu enviei, e aí esse ano eu envio novamente, sem problemas, ok? Então, a desinência, nós temos duas desinências. Nós temos a desinência nominal e a desinência verbal. Vamos lá. Desinência nominal. Alguém sabe falar o que é desinência nominal e desinência verbal? A diferença? Entrou o Gabriel agora, né? Temos o Pedro, o Felipe, o Gabriel e a Júlia. E o pessoal do Jardim das Oliveiras. Você lembram o que é desinência verbal e desinência nominal? Não, gente. Tá, ó. A desinência nominal, o nome já diz, tem a ligação com o nome. Então, é uma desinência que a gente faz a alteração dos nomes, dos substantivos ou dos adjetivos. Nós estudamos mais ou menos assim que classes gramaticais são consideradas nomes em língua portuguesa, na aula passada, quando eu falei de classificação das palavras, certo? Então, a desinência nominal seria o quê?
seria aquele elemento mórfico que carrega o gênero e o número das palavras. Então, é assim, quando eu tenho a palavra menino, esse O no final dá o significado de que como posso falar? É um ser humano que está ali na fase de 12 anos até 12 anos, né, de 7 a 12 anos, digamos assim, chutando por alto, de 7 a 12 anos, a gente chama de menino, depois é adolescente, né? Depois de 12 anos, do sexo masculino. Então, quando eu uso menino, eu defino esse perfil, ok? Quando eu falo menina, eu vou e falo, uma pessoa do sexo feminino, porque esse A carrega essa questão de gênero feminino, menina, certo? Então, esse O e esse A inseridos ao final do radical menino, o radical seria menino. Deixa eu ver se eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo para mostrar para vocês. Aí eu vou. Que o Paint vai ser melhor. Deixa eu abrir o Paint. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Eu vou interromper esse e vou compartilhar outro e vou escrevendo para vocês, tá bom? Ah, não, aqui tem quadro branco. Vamos ver se eu consigo usar esse quadro branco, ó. Ah, olha que legal, nunca tinha usado esse quadro branco. Eu ia usar o Paint com vocês, mas já que tem o quadro branco, vou usar o quadro branco. Vamos lá, tem aqui o menino, né? E pode ser o menino, o menina. Certo? Então, essa parte aqui, deixa eu... Não consigo negritar, tá? Mas aqui. Essa parte aqui é o radical da palavra, tá? Até o N é o radical da palavra. E essa parte aqui, o O ou o A, são o que a gente chama de desinência nominal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu queria aumentar para vocês enxergarem melhor, mas não sei como aumenta esse texto. Deixa eu escrever. Aqui, consegui. Consegui achar aqui, peraí. Vai ser negrito. Vou colocar assim, tá? Radical. Vou colocar aqui a letra maior para vocês enxergarem. Acho que melhorou um pouquinho, né, gente? E o vai ser a desinência nominal. Isso da palavra menino. Ok? Então, menino, radical, ou desinência nominal. E a mesma coisa acontece com menina. Eu vou colocar aqui. O. Aí eu não consigo voltar nessa palavra depois. Vou colocar outra aqui. O A. Também. Desinência nominal.
que carrega o quê? A ideia de gênero. Eita, mas eu tô... Tá ruim é que essa professora não sabe nem usar esse aqui, esse quadro, gente. Só apaguei tudo de uma vez. Mas era isso, gente. Desculpa, não sei se eu devo vocês copiarem. Que eu vou dar outro exemplo aqui. Peraí, deixa eu escrever outro exemplo aqui. O mesmo, tá? Vou colocar aqui novamente para vocês, que eu vi que vocês estavam copiando, eu acabei apagando sem querer. Eu vou colocar aqui como se escreve desinência nominal de gênero, tá? O e o a. Desinência nominal de gênero, ok? Agora eu vou por aqui embaixo. Agora o S, gente. Desinência nominal de número. Número, tá bom? Então, a versão sem o S está no singular. Quando eu acrescento o S, eu coloco aquela palavra no plural. Então, o S carrega esse sentido. Uma desinência nominal de número. Ok? Agora, desinência verbal. Bom, desinência nominal tem a ver com o número ali. Então, são aqueles elementos mórficos ou aqueles morfemas que fazem com que a palavra fique no feminino e no masculino. A grosso modo, de forma bem resumida, numa linguagem assim mais fácil, não tão técnica, seria isso, tá? Então, são os morfemas que, quando colocados na palavra, vão alterar o gênero e o número daquela palavra. Ou vou colocar aquela palavra no gênero masculino e feminino, ou colocar aquela palavra no singular ou no plural. Desinência nominal. Certinho? Vamos, então, à desinência verbal. Deixa eu lembrar de um número. Eu vou colocar aqui. Amávamos. Meu Deus. Amávamos. Quem amávamos? Quem amava, né? Então, nós amávamos. Então, isso aqui. Desinência. Vou mudar. O verbo, esse amávamos vem do verbo amar. Certo? Que está no infinitivo. Essa é a forma infinitiva do verbo amar. Eu posso apagar essa parte aqui do menino, essa parte aqui de baixo? Pode. Tá. Acho que eu vou ter que apagar aqui para eu falar do... Pronto. Consegui. Vou ter que escrever de novo aqui. Esse quadro branco tá de zoeira comigo. Tá bom. Nós temos ali o exemplo de amávamos, que vem do verbo amar. O amar está no infinitivo. Ok. Então, a raiz, o radical dessa palavra, gente, é o ame. Radical. E o ar vai indicar o infinitivo, tá bom? Ar, er, ir, or, ur, indicam a forma infinitiva do verbo, ok? Tá. Estou esmiuçando aqui para vocês. Então, vamos ao exemplo de amávamos. Então, nós temos aqui radical. Oh, meu Deus, tá difícil escrever esse radical, hein? Tá. Aí o A
amar, aí depois vamos, né? Acho que eu posso colocar o ava. Isso, ava. Amava. Isso. Vai ser aí vem a outra classificação, desinência verbal. Mas aí dentro tem uma subclassificação, olha. Modo temporal, gente. Não é tão simples assim. Olha. Então, quando eu conjugo o verbo amar, aqui, amávamos. Quem amávamos? Nós amávamos, certo? Esse ava está, como que eu posso falar? Está mostrando ali, está carregando esse sentido do modo verbal e do tempo em que está conjugado esse verbo. No caso, assim, esse verbo, nós amávamos, está no pretérito, então, está no tempo pretérito e modo indicativo, ok? E eu vou falar depois aqui exatamente qual é o tempo onde está pretérito perfeito, enfim, nesse amávamos, ok? E nós temos a outra parte do verbo aqui, que é o mos, que carrega também uma desinência nominal, ou desinência verbal, perdão, desinência verbal. Então, tudo que forma o verbo, todas essas partes do verbo são desinências verbais. Então, quando eu falo de desinência verbal, eu falo exclusivamente dessa classe gramatical que é o verbo. E as outras classes, que são classes, como a gente viu, variáveis que vão para o feminino e para o plural, são formados a partir da inserção de quando eu coloco uma desinência nominal. E nós temos aquelas outras classes gramaticais que são invariáveis, que não vão colocar desinência nenhuma nelas. Porque elas são invariáveis, elas só vão existir naquela forma singular e na maioria é masculino, tá bom? Porque assim, na língua portuguesa, o que predomina é o masculino. Até quando a gente for estudar a regência verbal e nominal, vocês vão ver. O que predomina é sempre o masculino. Singular masculino, ok? Bom, então esse mos carrega que informação, essa desinência verbal? Ali nós vimos de modo temporal e aqui número pessoal, gente, número pessoal. Por quê? Porque esse mos está indicando que esse verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Não, primeira pessoa do singular, perdão. Peraí. Nós, primeira pessoa do plural. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Perdão, gente. Então, desinência verbal, número pessoal, que indica a primeira pessoa do plural, nós. Então, quando eu falo amávamos, estou falando nós amávamos. Primeira pessoa do plural, ok? Então, por isso, número pessoal. A pessoa é a primeira e o número do plural. Podia ser do singular, eu, ou do plural, nós. Entenderam? Ficou complexo demais. Olha aqui. Então, esse é o exemplo de amávamos. Deixa eu só abrir aqui uma aba para a gente ver
Amávamos. Vem do verbo amar, né? Flexão do verbo amar na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Então, vamos lá. Como que eu volto agora aqui? Como que eu volto para o meu quadro branco? Cadê o quadro branco? Aqui. Ufa, assustei. Então, aqui, resumindo. Verbo, amar, conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Gente, viram? Então, quando eu falo modo temporal, eu falo do modo, pode estar no indicativo, pode estar no subjuntivo, ou pode estar no imperativo, tá bom? E número pessoal, eu falo se ela está na primeira, segunda ou terceira pessoa do número singular plural. Então, pessoa, quer dizer, primeira, segunda ou terceira pessoa, sempre vai ser assim, né? São 6 pessoas que os verbos são conjugados. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. 6 pessoas. Sendo 3 do singular e 3 do plural. Só relembrando isso que vocês já devem saber, né? Então, quando eu falo de número, eu falo de singular plural. Quando eu falo de pessoa, eu falo de primeira, segunda e terceira pessoa. Até que tudo bem? Ficou claro isso, gente? Ok? Se eu conseguisse, eu copiava isso aqui, mas eu acho que eu não consigo. Peraí, eu vou dar um print aqui. Colocar lá no Python para depois, um exemplo, colocar esse exemplo aqui que foi utilizado, né? O outro acabei. Pronto. Tá aqui. Ficou claro a questão da desinência verbal e nominal, gente? Depois eu vou enviar para vocês um texto para vocês fixarem melhor. Eu acho que às vezes lendo, né, vendo o exemplo mesmo, fica melhor para fixar isso. Hoje é dia... Pronto. Já salvei aqui, vou fechar aqui, tá? Vamos voltar ali. A desinência, eu já falei das desinências. Viram? O único que não apareceu foi o verde, que foi a desinência. Depois, então, nós vimos já radical. Deixa eu ver o que a gente já viu. Radical, afixos e desinência. Estamos aqui por ordem de importância, por assim dizer. Depois nós temos a vogal temática, gente. Porque, ó, temática. Ela que se junta ao radical para formar o tema. Lembra que eu falei do tema? Então, é a junção do radical e a vogal temática. Bom, vamos lá. O que é vogal temática?
tem a função de ligar o radical às desinências, além de formar algumas classes de palavras. Então, a vogal temática também tem o seu valor aqui dentro da morfologia. Pode ser verbal ou nominal. Então, se ela serve para ligar uma desinência verbal, então eu chamo ela de vogal temática verbal. E se tem a função de ligar ali o radical a uma desinência nominal, então ela vai ser classificada ali como nominal, ok? Nos verbos é a vogal que une o radical às desinências. Então, essa vogal temática seria o A. Seria o A ali, no amávamos. Então, aquele A de amávamos. Então, só o vá seria a desinência verbal e esse A seria a vogal temática. Amávamos, para não ficar amar, isso. Porque o ame é o radical. O A forma o tema, né? Então, o tema seria a junção do radical mais a vogal temática. Por isso ela chama temática e forma o tema, ok? E, por fim, nós temos a vogal e consoante de ligação, tá bom? Vogal temática, ficou claro, gente? Chama vogal porque ou vai ser o A, ou vai ser o O, ou vai ser o E, vai ser uma vogal. Então, nós temos 5 vogais, A, E, I, O, U, então, vai ser uma dessas vogais que vai exercer essa função de ligar o radical às desinências. Vai estar ali, entre o radical e a desinência, ok? É diferente do A, que é usado como desinência nominal de gênero, que eu expliquei anteriormente. Então, vocês vão perceber na palavra se aquele A está exercendo essa função de gênero. Se estão incorporando o gênero naquela palavra. Ok? Bom, acabou passando aqui. Bom, voltando, vogal e consoante de ligação, para finalizar essa questão da estrutura das palavras. Gente, só confirme uma coisa para mim. A nossa aula, ela vai até que horas? Até 16h30? 16h15? Isso? Isso? Ah, então nós temos 15 minutos praticamente. Quase 20 minutos, né? Ah, então vai dar tempo de falar aqui da vogal e consoante de ligação. Bom, então a última parte da estrutura das palavras é a vogal e consoante de ligação. É bem interessante isso. São elementos, são vogais ou consoantes, que unem determinados radicais a certos sufixos. Lembra que eu falei lá atrás dos afixos? Que são os prefixos quando são inseridos antes das palavras e os sufixos quando inseridos depois das palavras, ok? Então, essas vogais ou consoantes que são colocadas para fazer essa ligação, por isso que chama vogal consoante de ligação, para ligar ao sufixo ou prefixo, enfim, mais ao sufixo, né? Elas têm a função não somente de ligar, mas também de melhorar a leitura daquela palavra. Porque, ao contrário, se a gente não colocasse, quiçá, essa vogal ou consoante de ligação naquela palavra, aquela palavra ia ficar muito estranha, soar muito estranho. Então, quando a gente lesse aquela palavra, quando nós lêssemos aquela palavra, não sairia tão bem, sabe? Ficaria muito estranha aquela palavra. Então, essa é uma função importante também, né? O vogal e consoante de ligação. Como a gente vê aqui nos exemplos abaixo. Floricultura.
Se simplesmente nós juntássemos o radical flor com cultura, ia ficar flor-cultura. Flor-cultura. Não ficaria meio estranho? Parece que Professora, enrolaria a língua. Oi. a gente ainda tá vendo o quadro branco. Pelo menos eu tô vendo o quadro branco ainda. Ai, me desculpe. Tranquilo. Desculpe. Obrigada, Pedro. É que para mim aqui eu tinha entendido que estava compartilhando a minha tela, então quando eu mudasse aqui para a apresentação, ia aparecer para vocês. Agora está aparecendo? Ó, Sim, sim. vogal e consoante de ligação. O que eu mostrei basicamente foi esse aqui, ó, vogal temática. Eu falei da vogal temática, vocês estavam vendo o quadro branco ainda. Oh, meu Deus, desculpa. Então, ó, eu falei da vogal temática, vou deixar um pouquinho aqui, tá? Que eu sei que tem gente copiando. Então, esse aqui é o slide da função da vogal temática, que é o que liga o radical às desinências e formam o tema, tá? O tema é a palavra completa, por assim dizer, que é o radical, mas a vogal temática junto a gente chama de tema. Tá bom? Eu não Então, coloquei aqui. tudo que tava no quadro branco era vogal temática? Não, no quadro branco, eu estava falando da desinência, era desinência nominal e verbal, que eu parei de apresentar. Ah, tá. Então isso não tava no quadro branco. Não, esse aqui é a apresentação. Eu estava explicando, era esse aqui. Tá, eu vou copiar então. O quadro branco eram exemplos de desinência nominal e verbal, que aí eu dei o exemplo do menino e menina, e depois dei o exemplo do verbo amar, amávamos, certo? Certo. Aquilo lá era desinência verbal, que é o item antes desse aqui. E esse aí é qual mesmo? Deixa eu voltar aqui para você ver. Vogal temática. Tá. O que estava no quadro branco era esse aqui, ó, Pedro. Desinência. Entendi. Porque aqui, quando eu fui salvar, não consegui salvar. É o único que não aparece, olha lá, o verde, viu? Por isso que eu estava explicando no quadro branco para vocês, porque era o único que não estava aparecendo a explicação aqui. Aí eu fui para o quadro. E agora eu estou aqui na vogal temática. E eu Tá, vou expliquei achando copiar. que vocês estavam vendo, mas copiei e eu já vou passar para o último.
Pronto, gente. Posso passar para o último? Que é até 16h15 a nossa aula mesmo, né? Eu estava confirmando aqui, João, que eu ainda estou meio perdida nesses horários que eu dou aula para vocês na quinta e na sexta eu dou aula para os pequenos. Então, ainda estou. Os horários são. A hora que eu termino de vocês é a hora que eu começo deles, então ainda está meio confuso para mim. Posso passar para o próximo já? Sim. Obrigada, Guilherme, pela resposta. Não sei se foi você que respondeu. Bom, vamos lá. Vamos para o último item da estrutura das palavras. Que eu achei que vocês estavam vendo, não estavam, mas é vogal e consoante de ligação, tá bom? O nome já diz, né, que é uma vogal ou uma consoante que faz a ligação das palavras. Ligam o quê? Então, o que vocês precisam saber é o que eles ligam. Então, essa vogal, essa consoante, são elementos mórficos que vão ligar o radical a determinados sufixos que precisam de uma vogal ou consoante de ligação. Então, não são todas as palavras, é importante enfatizar isso, que não são todas as palavras que vão precisar de uma vogal e consoante de ligação. Algumas palavras não vão precisar, porque ali já vai ter o radical, já vai ter a vogal temática, então, e aí insere o sufixo. Então, não vai ter essa necessidade de ainda colocar uma consoante de ligação, por exemplo, porque se eu coloquei já a vogal temática, eu não preciso colocar duas vogais seguidas, né? Então, eu colocaria ali uma consoante de ligação, mas nem todas as palavras têm essa necessidade. Então, aqui a gente vê nesses exemplos, como de flor e floricultura, que há essa necessidade, porque ficaria muito estranho falar florcultura, florcultura, vou lá na florcultura, florcultura. Ficaria muito, muito estranho. Então, aqui, o flor, o prefixo, a vogal de ligação do prefixo com o sufixo, cultura, ok? Então, o prefixo, vogal de ligação e o sufixo. A palavra virou floricultura. E aqui o outro exemplo é paulada. Se não tivesse consoante de ligação, ficaria pauada. Ah, pauada, pauada. Olha, gente, como ficaria estranho. Pauada. Ficaria, parece que a nossa língua até enrolaria. Então, esses pequenos elementos, essas pequenas coisas que a língua portuguesa tem, são justamente para que as palavras soem melhor, para que a gente consiga falar elas com mais facilidade. Então, nós temos aqui o L como uma consoante de ligação. Da mesma forma que tem o I, que é uma vogal de ligação, nós temos o L como consoante de ligação. Então, pau, prefixo, L, consoante de ligação, e ada, sufixo. E aí surgiu a palavra paulada. Ok? Então, esses são os elementos que eu queria mostrar para vocês, os principais elementos que estruturam as palavras em língua portuguesa e que são estudados dentro da área de morfologia. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês terminarem de copiar, tá bom? Pode passar.
Ok. Pessoal de pétalas, conseguiram? Só dá pra ir. Em tempo. Né? Não, é só porque porque as coisas saem tipo. Eu não estou ouvindo direito, que está muito longe. O que vocês falaram? O que quem falou? Ó, então, aqui, estrutura das palavras. Nós vimos 5 itens principais, tá? Radical, afixo, que aí nós temos o prefixo e o sufixo dentro daqui. Desinência, que nós temos 2 desinências, né? Desinência nominal, desinência verbal. Aí nós temos a vogal temática. E nós temos também a vogal e consoante de ligação. Então, nós temos 5 elementos mórficos principais que formam as palavras em língua portuguesa, que fazem parte da estrutura das palavras em língua portuguesa. Não é formam, né? Mas eu estou falando hoje de estrutura das palavras. Aí na próxima aula eu vou falar de formação das palavras. Ok? Ó, eu vou interromper aqui. E eu quero dar um tempinho para vocês me perguntarem. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Aproveitem, gente. Tem 2 minutinhos. Ô, professora, eu acho que não. Não? Mais claro impossível? Ah, então tá bom. Sim. Fico feliz que pelo menos vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Muito bem. Vamos então à nossa foto chamada. Quem tiver câmera aí, puder abrir. Não for um super-herói e não puder colocar a sua identidade, mostrar a sua identidade aqui pra gente, né? Ânimo, pessoal, Jardim das Oliveiras aí. Então, hoje eu tô sentindo vocês meio desanimados hoje. Não, peguei vários tipos de chuva, tá? Tá tudo bem aí com vocês? Não? Aconteceu alguma coisa? Só chuva. Hã? Chove aqui. Entendi. Vai, vamos lá. Juntem aí, vamos tirar nossa foto. Acho que aqui nós temos Super-Homem, Batman, eles não podem mostrar identidade, tem Homem-Aranha também, né? Identidade secreta. É, Não pode. identidade secreta, não pode mostrar. É isso que eu tô vendo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Prontinho. Prontinho. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Desculpa um pouquinho o atraso de hoje, mas no final deu tudo certo, né? Então, semana que vem, formação das palavras. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau. Professora. Tchau. Tchau. Tchau.